pelo véu, isto é, pela sua carne. Pero a mí me llama la atención unas pulgadas más abajo en el versículo 21. Porém, a mim me chama mais atenção alguns versículos mais abaixo, 21 e 22. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Inclinemos nuestros rostros, Inclinemos nossos rostos, por favor. por favor. Amado Padre Celestial, Amado Pai Celestial, aquí estamos tus hijos en esta hora. aqui estamos teus filhos nesta hora. Ellos han venido a escuchar Eles têm vindo a escutar a ti, Señor. a Ti, Senhor. Quita el ser de mí, Padre, Tira, el ser de mí a un lado, tira o meu ser de lado y predica tú a tus hijos, Señor. e pregues Tu aos teus filhos, Senhor. Porque el mayor estorbo, Padre, Porque o maior estorvo, es mi Pai, persona. é a minha pessoa. Pero si tú vienes, Señor, Porém, se Tu vieres, y Senhor, hablas a tus e filhos, falares aos teus filhos, por favor, será lo mejor. por favor, será o melhor. Haz un lado a este siervo inútil Coloca de um lado esse servo y inútil ven tú, e Señor. venhas Tu, Senhor. Redarguye cada corazón. Debulhe cada coração. Señor, sé bálsamo para cada corazón. Senhor, seja bálsamo para cada coração. A cada necesitado, Señor, ayúdalo. A cada necessitado, Senhor, ajuda-o. Si hay hambre y sed de justicia, a cada uno ayúdalos, Se Padre. tem fome e sede de justiça, a cada um ajuda-o, Pai. Padre, no hay cosa más hermosa Pai, não tem coisa mais formosa que un nuevo nacimiento, que o novo Señor. nascimento, Senhor. Veo tanto complejo en el mundo entero, Señor. Vejo tantos complexos no mundo inteiro, En Senhor. todo el sitio, país, es casi igual, Padre. Em todo local, o país é quase igual, Senhor. Es el mismo complejo aquí y allá, É o Señor. mesmo complexo aqui e lá, Senhor. Pero, Padre, aquí estamos Porém, Pai, aqui estamos para cumplir tu objetivo, Señor. para cumprir o Teu objetivo, Senhor. De que acerquemos a tus hijos De que nos acheguemos a Teus filhos, a tu presencia, Señor. a Tua presença, Senhor. Gracias, Padre. Obrigado, Pai. Te pido, Señor, por el intérprete, Te peço, Senhor, pelo que intérprete, pueda entrar en las mismas notas, que Padre, possa entrar nas mesmas notas, Pai, que tú, el compositor, Señor. que Tu, o compositor, Senhor. En tus manos poderosas Em Tuas mãos poderosas nos encomendamos, Señor. nos encomendamos, Senhor. En el nombre de Jesucristo, No nome de Jesus Cristo, te pido todo este favor. te peço todo esse favor, Senhor. Tomen asiento, por favor. Tomem seus assentos, por favor. ¿Cuántos aman al Señor? Quantos amam ao Senhor? Como a mí se me habla Quando para mim se fala de que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, de que, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, eso me lleva un poco para atrás, isso me leva um pouco para trás, porque tengo que ir al origen de todas las cosas. porque tenho que ir à origem de todas as coisas. Entonces, para entender esto, Então, para entender isto, yo tengo que ir en los días del sacerdote Aarón eu tenho que ir aos dias do sacerdote Arão y el profeta Moisés. e o profeta Moisés. ¿Cuántos saben Quantos sabem que Moisés que Moisés y Aarón e Arão están mencionados en la Biblia, estão mencionados na en Bíblia, el Antiguo Testamento? no Antigo Testamento? ¿Cuántos saben que Aarón era profeta para Moisés Quantos sabem que Arão era profeta para Moisés y Moisés era Dios para Aarón? e Moisés era Deus para Arão? Ahora, en este tiempo Agora, neste tempo, también se nos ha dado un sacerdocio, também se nos tem dado um sacerdócio, y es el sacerdocio de Melquisedec. e é o sacerdócio de Melquisedeque. Pero para hablar un poquito de lo que es el sacerdocio, Porém, para falar um pouquinho de o que é o sacerdócio, usted lembra você lembra que como el sacerdote que como o sacerdote entraba al lugar santísimo, entrava no lugar santíssimo, él tenía que tener ciertas características. ele tinha que ter certas características. Somente el sacerdote O sacerdote podía ingresar podia ingressar al lugar santísimo, ao lugar santíssimo, ¿cierto? certo? No se le era permitido Não era
al pueblo de Dios. ao povo de Deus. ¿Por qué? Por quê? ¿Por qué negar? Por quê, negão? Lindo, ¿no? Lindo, negão. Esa era la dispensación que se vivía. Essa era a dispensação que se vivia. Pero todo tiene un motivo. Porém, tudo tem um motivo. Porque hoy presentemente, Porque hoje, no dia presente, el velo del templo o véu do templo se abrió en dos. se rasgou em dois. Ciertamente, Certamente, para darnos lugar, para nos dar lugar, ya no solamente a los sacerdotes, já não somente aos sacerdotes, sino a todo el pueblo de Dios. senão a todo o povo de Deus. Estamos en otra dispensación. Estamos em outra dispensação. Pero lo curioso para mí Porém, o curioso para mim es que para poder hablar de esto, é que para poder falar disso, tengo que irme un poco al principio. tenho que ir um pouco ao princípio. Tengo que irme a Génesis Tenho que ir a Gênesis para poder entender por qué para poder entender por que los sacerdotes os sacerdotes solamente tenían acceso somente tinham acesso al lugar santísimo. ao lugar santíssimo. Me perdonan aquí un poco Me perdoem aqui um pouco, si es que no me puedo limitar, se é que eu não posso me limitar. pero no hay cosa más hermosa Porém, não há coisa mais formosa que la palabra de Dios. que a palavra de Deus. Yo soy un amante de la palabra. Eu sou um amante da palavra. No hay más cosa más preciosa Não há coisa mais preciosa que la palabra pura, que a palavra pura, inadulterada. inadulterada. Y cuando yo voy acá al principio, E quando eu volto aqui ao princípio leo, e leio, en el principio, en Génesis 1, no princípio, em Gênesis 1, creó Dios los cielos y la tierra. criou Deus os céus e a terra. Y en versículo 3, E no versículo 3, voy a hablar esto para abrirme al lugar santísimo. vou falar isso para abrir ao lugar santíssimo. Yo tenía otro texto, Eu tinha outro texto, pero Dios me dijo que hablara estas cosas. porém Deus me disse que falasse essas coisas. Nuestro menino nos introdujo a esta escritura. O nosso menino nos introduziu essa escritura. Dios tiene su forma. Deus tem a sua forma. Nosotros podemos traer otras cosas, Irmãos, nós podemos trazer outras coisas, pero Dios tiene lo suyo. porém Deus tem o seu. Entonces, en Génesis 1:3, Então, em Gênesis 1:3, y dijo Dios, e disse Deus: sea la luz. haja luz, Y fue la luz. e houve luz. Yo pensaba Eu pensava que ese era el sol. que isso era o sol, Mas el hermano Branham mas o irmão Branham enseña que esa es la luz glory. nos mostra que essa La luz glory. era a gloriosa luz, La Shekinah gloria de Jehová. a glória Shekinah de La Jeová, que está en el lugar santísimo. a que está no lugar santíssimo. Pero más abajo, Porém, mais abaixo, y vio Dios que la luz era buena. e viu Deus que era boa luz, Y separó Dios la luz de las e tinieblas. separou Deus a luz das trevas. Esa luz es luz cósmica. Essa luz é luz cósmica. El sol, O sol, la luna, a lua, las estrellas, as estrelas, menores luces. menores luzes. Pero la otra luz Porém, a outra luz es la Shekinah gloria de é Jehová. a glória Shekinah de Jeová. ¿Cierto? Certo? Pero hay algo aquí. Porém, tem algo aqui. Yo por años Eu, por anos, escuché que Dios es Dios en morfe. eu escutei que Deus é Deus em morfe. Nunca entendí esa palabra Nunca entendi esta que el palavra profeta habla. que o profeta fala. Dios en morfe. Deus em morfe. Entonces yo me fui al diccionario. Então eu fui ao dicionário. ¿Por qué es que el profeta habla la palabra Dios en morfe? Por que é que o profeta fala a palavra Deus em morfe? Y se va al morfema, E se vai ao morfema, al verbo ao verbo y al adverbio. e ao advérbio. El adverbio, O advérbio, un derivado del verbo. derivado do verbo. Y Dios es el verbo. E Deus é o verbo, Elohim es el verbo. Elohim é o verbo. Y cuando el profeta agarra esta escritura, E quando o profeta pega esta escritura y dijo Dios, e disse Deus, ahí hay algo, dice él. aí há algo, disse Ahí ele. está Dios en morfe. Aí está Deus em morfe. Y el morfema quiere decir E o morfema quer dizer cambiando de máscara. mudando de máscara. Entonces, Então, en el principio, no princípio,
darse a conocer. Quería darse a conhecer. Yo no entendí esto. E eu não entendia ¿Por isso. qué el profeta lo llamó? Porque o profeta o chamou Dios en morfe. Deus em morfe. Dios cambiando de máscara. Deus trocando de El máscara. profeta dice E o profeta diz que él estaba hablando consigo mismo. que ele estava falando consigo Le mesmo. estaba diciendo a las tinieblas: Estava dizendo às trevas: suéltame, solte-me, déjame pasar, deixa-me passar, dame permiso. dá-me permissão. Fue la luz. E foi a luz. La gloria chequina A Shekinah, glória de Jeová, está en el lugar santísimo. está no lugar santíssimo. Aleluia. Aleluia. Dios cambiando Deus trocando la máscara. a máscara. Entonces, Então, ¿por qué? Es que me estoy abriendo en algo. porque é que eu estou me abrindo em algo. Estou me abrindo em algo. Me perdonan siempre, por favor. Me perdoem sempre, por favor. Entonces, Então, el lugar santísimo, o lugar santíssimo, antiguamente, antigamente, solamente podían ingresar los sacerdotes, somente podiam entrar os sacerdotes, ¿cierto? certo? Solamente los ministros. Somente os ministros. El pueblo no podía. O povo não podia. ¿Por qué? Por quê? Nunca entendí esto. Nunca entendi isso. Porque el profeta habla Porque o profeta fala que cuando hubo una explosión atómica que quando houve uma explosão atômica en el cosmos infinito, no cosmos infinito, en el universo, no universo, dices, hubo una explosión diz uma explosão y apareció el primer halo de luz, e apareceu o primeiro halo de luz, que es la gloria chequina de Jehová. que é a glória Shekinah de Jeová. Y esa explosión cósmica E esta explosão cósmica se repartió por el universo. se repartiu pelo El universo. profeta llama polvo cósmico por el O universo. profeta chama pó cósmico pelo Y universo. ahí apareció un puntito en el cosmos. E de aí apareceu pontinho no cosmos. Y era el sol E era o sol, con sus estrellas alrededor. com suas estrelas ao redor. ¿Están conmigo? Estão comigo? ¿Están entendiendo? Estão entendendo? Y eso solamente era un punto en el espacio cósmico. E isso somente era um ponto no espaço cósmico. Entonces, esto me lleva a mí Então isso leva a mim a que la primera Biblia àquela primeira Bíblia. fueron el cosmos, Foi o cosmos, las estrellas, as estrelas, el zodiaco. o zodíaco. ¿Están conmigo? Estão comigo? Es que me quiero abrir en algo, iglesia. É que eu quero me abrir em algo, igreja. Entonces, Então, ahí estaba la primera Biblia. aí estava a primeira Bíblia. El profeta dice, O profeta diz: ahí están las estrellas en su posición. aí estão as estrelas na sua posição. Ahí está Pablo. Aí está Paulo. Ahí está Pedro. Aí está Pedro. Él dice, ahí está mi madre. Ele disse: aí está minha Y mãe. me está viendo en este momento. E está me vendo neste momento. Ahí está mi papá. Aí está meu pai. Ahí está mi sogro. Aí está meu sogro. Ahí está su familia. Aí está a sua família. En su posición original. Em sua posição original. Nosotros aquí, Nós aqui, quizás fuera de nuestra posición, talvez fora de nossa posição, ellos están ahí. porém eles estão En em su posición sua original. posição original. Mirándonos. Mirándonos aquí abajo. Olhando-nos aqui embaixo, Para encontrar nuestra posición para encontrar a nossa posição en Cristo. em Cristo. Ahora, Agora, eso fue la primera Biblia. isso foi na primeira Bíblia. ¿Usted lembra los días de Noé? Você lembra dos dias de Noé? ¿Qué pasó ahí? E passou aí? Dios es tan bueno Deus é tão bom que nos mandó un profeta llamado Noé que nos mandou um profeta chamado Noé, hace quizás 4000 años atrás, há talvez 4.000 anos atrás, para poder ayudar a esa generación. para poder ajudar a esta geração. Porque Dios no puede hacer nada Porque Deus não pode fazer nada sin que Él revele sem que Ele revele sus misterios a sus siervos, los seus profetas. mistérios a seus servos, os profetas. ¿Cierto? Certo? Amén. Amém? Entonces, Então, Noé no tenía pergaminos. Noé não tinha pergaminhos. Noé no tenía el Espíritu Santo. Noé não tinha o Espírito Noé no Santo. tenía el nuevo nacimiento. Noé não tinha o novo
nascimento. Noé no tenía una Biblia. Noé não tinha uma Bíblia. Noé no tenía un pastor. Noé não tinha um pastor. No tenía nada. Não tinha nada. Pero tenía la Biblia original. Porém tinha a Bíblia original. Tenía el zodiaco. Tinha o zodíaco. Y él podía decir Ele podia dizer lo que estaba o aconteciendo. que estava acontecendo Y lo que va a e acontecer. o que vai acontecer. Dice el hermano Branham E disse o irmão Branham que la maldad era mucha. que a maldade era muita. Como hoy presentemente. Como hoje, presentemente, En la perversión de la gente. a perversão das pessoas, La maldad del corazón. a maldade no coração, Era demasiado. era Y demasiadamente. llegó al corazón de E Dios. chegou ao coração de Se Deus arrepintió e se arrependeu de haber hecho hombre. de haver feito o homem. Y en su infinita misericordia. E em sua infinita misericórdia, Y en su amor a su pueblo. no seu amor ao seu povo, Le dio otra oportunidad. Deus deu outra oportunidade. Les mandó Lhes enviou una segunda Biblia. uma segunda Bíblia. Les mandó a Enoch. Lhes mandou a Enoque En su infinita misericordia. em sua infinita misericórdia. Y hizo 3 pirámides aquí abajo. E fez 3 pirâmides aqui embaixo Que estaban alineadas con las estrellas. que estavam alinhadas com as estrelas. Si las estrellas aquí arriba. Se vê as estrelas aqui em cima, Si el zodiaco. se o zodíaco, Si Virgo y Cáncer y Leo. se Virgem, Câncer e Leão Tenían que estar alineadas aquí abajo. tinham que estar alinhados aqui embaixo Con las 3 pirámides que estaban aquí. com as 3 pirâmides que estavam aqui, Porque tienen que estar alineadas. porque têm que estar alinhadas. Pero lo curioso, Porém, o curioso que los grandes científicos, que os grandes cientistas, cuando encontraron el sarcófago o el arca del rey, quando encontraram o sarcófago ou a arca do rei, tenía la misma medida tinha a mesma medida que el arca del pacto. que a arca do pacto. ¿Casualidad? Casualidade? ¿O es que la primera Biblia Ou é que a primeira Bíblia tenía que estar alineada tinha que estar con alinhada la segunda Biblia? com a segunda Bíblia? Y lo curioso, E o curioso que este trono del rey, que este tesouro do rei, este sarcófago del rey, esse sarcófago do rei, estaba hecho estava feito de un material, de um material, de un compuesto, de um composto, que es un granito que é um granito de color vermelho. de cor vermelha. Ahora, Agora, quiero que escuche esto. quero que escutem isto. Los judíos, Os judeus, Moisés y Aarón, Moisés e Arão, tenían un arca. tinham uma arca. Solamente podía entrar el sacerdote, Somente podia entrar o sacerdote, porque estaban capacitados porque estavam capacitados para poder ingresar para poder al ingressar lugar ao santísimo. lugar santíssimo. Ahora, Agora, estas pirámides, essas pirâmides, la pirámide del rey a pirâmide do y rei la pirámide de la reina, e a pirâmide da rainha, tenía un agujero, tinha un buraco buraco, que solamente entraba una porción de luz cósmica que somente entrava uma porção de luz cósmica y le pegaba al centro del rey e chegava aí no aposento do rei y de la reina. e da rainha. Y ese polvo cósmico E esse pó cósmico está hecho de un compuesto está feito de um composto que nos explican por qué es que está hecho de un granito de color rojo. que não se explica o porquê que está feito de um granito da cor vermelha. Y han llegado a la conclusión E tem chegado à conclusão que este trono del rey que este trono do rei está hecho de un polvo está feito de um pó que solamente que somente se encuentra se en encontra el monte Sinaí, no Monte Sinai, donde los israelitas aonde os israelitas han tenido que cercarlo, têm tido que cercá-lo, porque ese polvo, porque esse pó, donde estuvo Moisés, aonde esteve donde Moisés, recibió los 10 mandamientos, recebeu os 10 mandamentos, ese polvo vermelho esse pó vermelho es polvo atómico, é pó atômico, es uranio, é urânio, polvo cósmico. pó cósmico. Y lo curioso, E o curioso, que cuando el sacerdote entraba que quando o sacerdote entrava a la cámara del rey, à recâmara do rei, sus vestiduras seus vestimentos estaban cubiertas estavam cobertos de un polvo de um pó de color de vermelho, cor vermelha, polvo cósmico.
pó cósmico, para poder ingresar para poder ingressar al lugar ao santísimo. lugar santíssimo. Esa es la razón Esta é a razão que nosotros, que nós, nuestra naturaleza nuestra, a nossa natureza, viene de arriba, vem de cima, porque fuimos hechos porque fomos feitos de ciertos elementos, de certos elementos, 16 elementos. 16 El elementos. profeta dice, O profeta diz: polvo cósmico. do pó cósmico. Es por eso É por isso que dentro de nosotros que dentro de nós tenemos cierta energía. temos certa energia No sabemos de dónde proviene, e não sabemos de onde vem, no sabemos de dónde nos mueve. não sabemos de onde nos move. Si tú tocas el punto eléctrico, Se você encostares na rede elétrica, te pasa electricidad. a eletricidade passa a Y você. aquel que dice que no le pasa E aquele que diz que não o passa es porque está muerto. é porque já está morto. Polvo cósmico. Pó cósmico. Esa es la razón É a razão que el profeta dice que o profeta que diz no hay mejor bomba atómica que não há melhor bomba que el atômica amor de que o Jesucristo amor de Jesus Cristo en nosotros. em nós. Esa es la razón. Essa é a razão Dentro de cada que creyente dentro de cada hay crente un poder atómico há um poder atômico de uranio. de Pero urânio. déjeme decirle, Porém, deixe-me ese dizer, es el Espíritu Santo, deixa o Espírito una Santo, fuerza uma força que nos impulsa que nos impulsiona cosas de Dios. para as coisas de Deus. Esa es la razón, iglesia, Esta é a razão, igreja. que solamente el E sacerdote somente o sacerdote tenía que estar alineado con el cristal. tinha que estar alinhado com o cristal. Y ese cristal E este cristal tenía que alimentarse de un poder cósmico. tinha que alimentar-se de um poder cósmico. Porque muchas veces, Porque muitas vezes, cuando Josué, quando Josué, el guerrero, o guerreiro, passou passou al otro lado del Jordán, ao outro lado do Jordão, llevando el arca, levando a arca, ahí estaban los sacerdotes, estavam os sacerdotes, ahí estaban los hombres de Dios, aí estavam os homens de Deus, capacitados capacitados para poder cargar el arca. para poder carregar a arca. No cualquiera podía cargar el Não arca. qualquer um podia carregar a Ahí arca. empieza el problema. Aí começa o problema. Como uno Quando alguém no está capacitado não está capacitado para cargar el arca, para carregar a arca, uno murió al instante. teve gente que morreu instantaneamente, Porque se necesita porque se necessita ciertas características certas características para poder llevar el arca. para poder levar a arca. En este tiempo, Neste tempo, Dios nos dio Deus nos deu querubines, querubins, protectores del arca, protetores da arca, nos dio un quíntuple nos ministerio, deu quíntuplo ministério capacitado, capacitado con poder atómico, com poder atômico para poder cargar el arca. para poder carregar a arca. Nos dio pastores, Nos deu pastores, evangelistas, evangelistas, maestros, mestres, apóstoles, apóstolos, profetas, para poder llevar el arca. para poder levar a arca. Y nos dio obreros, E nos deu trabalhadores, potencialmente, para potencialmente, llevar el arca. para levar a arca. No cualquiera lo puede llevar. Não qualquer um podia Por levar. eso los problemas muchas veces Por isso é que acontecem os problemas muitas vezes. le aman, Vocês o amam? esa es la razón Esta é a razão que muchas veces que muitas vezes nos metemos en ciertos problemas. nos metemos em certos problemas. Pero Dios, Porém Deus, Él sabe lo que hace. Ele sabe o que faz. Voy a decir unas cuantas palabras más. Vou dizer umas quantas palavras mais. En el libro de Isaías, No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 25, capítulo 41, versículo 25, dice, del norte, diz: do norte, norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol. Invocará mi nombre y posicionará a los príncipes como lobo y como pisa el barro al alfarero.
suscito a do norte, e ele há de vir desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os magistrados como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Entonces, Então, Dios nos mandó una segunda Biblia nos mandou uma segunda Bíblia en los días de Noé. nos dias de Noé. Pero no fue la única pirámides Porém, não foram as únicas que fueron pirâmides hechas. que foram feitas. Dios también, Deus também, en esos días, nestes dias, también existía la imitación, iglesia. também existia a imitação, igreja. Están las pirámides mayas, Estão as pirâmides dos maias, están las pirámides de los aztecas, estão as pirâmides dos está la pirámide de los incas. estão as pirâmides dos incas. Ahí está la imitación. Aí está a imitação. Pero lo original, Porém, o original, lo genuino, o genuíno, eran las pirámides de Egipto. eram as pirâmides do Egito. Lo que Enoch nos trajo O que Enoque nos trouxe para poder. para poder. Pero ¿qué pasó? Porém, o que aconteceu? Los mayas, Os maias, los incas, os incas, también imitaron esas cosas. também imitaram essas coisas. ¿Usted le ama? Você o ama? ¿Ama al Señor Jesucristo? Ama o Senhor Jesus Cristo? Por eso, Por isso, muchas veces, muitas vezes, como Enoch quando Enoque trajo los planos trouxe os planos de esas pirámides dessas pirâmides y nos mostró a nosotros, a los antiguos hombres, Ele nos mostrou a nós, os lo antigos que homens, Dios iba a hacer. o que Deus ia fazer. Pero la gente en su incredulidad Porém, as pessoas, na sua no incredulidade, hicieron caso. não fizeram caso. Pero está descubierto hoy presentemente Porém, hoje, no dia presente, está descoberto que las pirámides mayas que as pirâmides maias también tienen un sarcófago del rey, também têm um sarcófago do rei, lo mismo que las pirámides incas. o mesmo que as pirâmides incas. Y a las finales, E, nos finalmente, todas esas cosas todas essas coisas son observatorios são observatórios para poder ver las estrellas. para poder ver as estrelas. Un día le dijeron al profeta: Um dia disseram ao profeta: ven, William, Vem, William, mira, ponte aquí en este telescopio. olha, te coloque aqui nesse telescópio. Y él comenzó a mirar. Ele começou a olhar. ¿Ves las estrellas? Vê as estrelas? ¿Ves ahí la constelación de Leo, Vê aí a constelação de Leão, de Virgo, de Cáncer? de Virgem, de Câncer? El profeta dijo: O profeta disse: yo no puedo verlo. Eu não consigo ver. Y el profeta dice: E o profeta disse: solamente hay hombres Somente homens capacitados capacitados para poder ver esas cosas. para poder ver essas El coisas. hermano Branham dice: O irmão Branham disse: yo no puedo verlas, Eu não consigo vê-las, pero yo sé que están ahí. porém eu sei que estão ali. Yo sé que están ahí, Eu sei que estão aí, pero no las puedo ver. porém eu não as posso ver. Job las podía ver, Jó as podia ver, ¿cierto? certo? Pero yo no las podía ver. Porém eu não as podia Por eso ver. hay hombres capacitados Por isso há homens para capacitados ver estas cosas. para ver essas coisas. Y esa es la razón E esta é a razão que en este tiempo que neste tempo Dios puso Deus colocou un profeta, um profeta, una estrella uma estrela en el norte. no norte. Yo me hice una pregunta: Eu me fiz ¿por uma qué no fue en el pergunta: sur? por que não foi no sul? ¿Por qué tuvo que ser en el norte? Por que teve que ser no norte? ¿Por qué también Satanás Porque também se Satanás fue al norte? se foi ao norte. O sea, el norte Ou seja, o norte tiene lados. tem lados. Y por eso el profeta E por isso o profeta predicó un mensaje vem com uma mensagem, poniéndonos al lado de Jesús. colocando-nos ao lado de Jesus. Porque en el norte Porque no norte está Miguel está y Miguel también e Lucifer. também Lúcifer. Y en el norte E no norte está la estrella de Serpentaris está a estrela do serpentário y la estrella de Aquila. e a estrela de Áquila. Serpentaris, Serpentários, la serpiente. a serpente. Aquila, Áquila, el águila. a águia. Por eso los dos están en el norte. Por isso os dois estão no norte. Por eso Dios nos mandó un profeta Por isso Deus nos mandou um que profeta fue en el norte, que foi ao norte, hablando un idioma inglés, falando o idioma
es en lenguas desconocidas. em línguas En desconhecidas, nuestra propia lengua. em esta própria língua. Por eso el profeta dijo, Por isso o profeta diz: cuando Dios quiere hacer algo aquí en la tierra, quando Deus quer fazer algo aqui na terra, Él ha dado un anuncio en el cielo. Ele dá um anúncio no céu. Y como lo quiere traer aquí a la tierra, Quando quer trazer aqui a Él terra, lo trae en una forma de señal o símbolo. Ele traz uma forma de sinal ou símbolo. Pero la revelación Porém, a revelação está aquí. está aqui, Fresco, vivo. fresco, vivo. Oh, hermano. Oh, irmão, Dios le bendiga. Deus os abençoe. Muy buenas noches, amados hermanos. Muito bem, boa noite, amados irmãos. Un privilegio y un honor Um privilégio e uma honra saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. saudá-los no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos sentimos muy honrados de estar aquí Nos sentimos muito honrados de estarmos aqui y agradecidos e primero a Dios agradecidos, primeiramente a Deus, por este privilegio. por esse privilégio. Agradecidos también a nuestro amado hermano Altair Maya Agradecidos também a nosso amado irmão Altair Maia por darnos la confianza por nos dar a confiança y el privilegio de poder dirigirnos a e o ustedes. privilégio de poder nos dirigir a vocês. Como dijo nuestro hermano Diego, Como disse o nosso irmão Diego, creemos que aquí hay gente capaz, cremos que aqui há gente capaz, con más experiencia que nosotros para hablar nuestra palabra. com mais experiência que nós para falar a palavra. Nosotros honramos a los siervos del Señor. E nós honramos aos servos do Senhor. Nosotros somos jóvenes caminantes Nós somos jovens caminhantes. y es un privilegio y un honor estar aquí. E é um privilégio e uma honra estar aqui. Quiero expresar los saludos Quero expressar as saudações del hermano Bernabé García Señor, do irmão Bernabé Garcia Senhor, Bernabé Junior Bernabé Júnior y Pedro Pineda Chávez. e Pedro Pineda Chaves. Ellos me pidieron Eles me pediram que les dé un saludo de parte de ellos. que eles entregassem uma saudação da parte deles. También deseo expresar los saludos de nuestro hermano Também desejo expressar as saudações de nosso irmão, Joao Isoli de la iglesia de Joinville. João Missoli, da igreja de Joinville. Antes de estar aquí, Antes de estar aqui, yo fui a Joinville para saludarlo eu fui a Joinville para saudá-lo y presentarle mis respetos. e apresentar-lhe os meus respeitos. Nosotros respetamos a los hombres de Dios. Nós respeitamos aos homens de Deus. Nosotros agradecemos a Dios por sus hombres. Nós agradecemos a Deus pelos seus homens. ¿Qué sería de Dios si no tuviera hombres?